E a flexibilização da quarentena exige muita disciplina de todos nós, moradores, prefeitos, enfim, todo mundo envolvido. Todos têm que colaborar. Nós vamos voltar a falar agora com o Tiago Vasconcelos. O Tiago, Capão Bonito, por exemplo, não seguiu essas recomendações do Estado e teve que regredir de fase depois que o número de mortes aumentou por lá, né? Pois é, Salles, infelizmente a gente vê essa situação em várias prefeituras aqui da nossa região. Você lembrou bem, acho que é um trabalho de todo mundo, nosso, também do poder público, todo mundo tem que se unir para passar esse momento difícil. Falando especificamente de Capão Bonito, nós fizemos um levantamento aí da questão das mortes no município. Se a gente for comparar, no dia 1º de junho, né, eram 4 mortes no município. Eu lembro sempre que 1º de junho foi o primeiro dia de flexibilização em todo o estado de São Paulo, o primeiro dia do Plano São Paulo, anunciado pelo governo do estado. Eram 4 mortes. Olhando os números de hoje, esse número saltou para 9, é um aumento de 125%. Capão Bonito está na fase laranja, como quase a totalidade da região de Itapetininga. Nós só temos 3 municípios na fase vermelha, o restante todo na fase laranja. Aquela em que alguns setores da economia podem sim abrir as portas, comércio, nós temos também imobiliárias e outros setores, mas com aquela série de restrições que nós já falamos. É a situação de Capão Bonito desde o dia 1º do Plano São Paulo. Só que por lá, o prefeito resolveu flexibilizar além do que é permitido pelo governo do estado. A gente viu pelos números de mortos que a situação parece que sai um pouquinho do controle. O número de mortos aumentou consideravelmente, 125%, como nós dissemos. Nós conversamos com o prefeito Marcos Cittadini para entender o porquê agora ele resolveu regredir, deixar de acordo com o que manda o Plano São Paulo. Vamos ouvir o que ele disse. A gente fez uma flexibilização um pouco maior do que o governo do estado, mas tendo em vista os resultados apresentados e uma recomendação do próprio comitê nosso e uma decisão judicial do Tribunal de Justiça, nós decidimos por mudar essa flexibilização. Então nós estamos seguindo agora exatamente o que o governo do estado está recomendando para a reativação econômica do município. Bares, restaurantes similares, né? E templos religiosos, igrejas, não poderão mais funcionar abertamente. E só poderão fazer bares, restaurantes, lanchonetes, drive-thru e delivery. E templos religiosos poderão estar abertos, mas para atendimento individual. A gente sabe da preocupação dos prefeitos em questão da economia, isso em todos os municípios, porque deixar comércio fechado, outros setores da economia há muito tempo sem funcionar, isso impacta diretamente na economia, principalmente nos municípios do interior do estado, que o comércio é muito forte. Mas a gente também sabe que esse Plano São Paulo foi criado por uma série de especialistas, levando em conta aqueles 5 pontos que a gente sempre lembra aqui no Tem Notícias, a questão dos leitos disponíveis, aqueles que estão ocupados para UTI, pacientes da Covid-19, casos confirmados, as mortes. Também tudo isso é levado em conta foi levado em conta para que fosse criado o Plano São Paulo, a divisão dos 17 departamentos regionais de saúde em cores. Então tudo isso deve ser levado em conta, com certeza, na hora de analisar como vai ser a flexibilização tomada em todo o município. Por isso, a gente vê aí o Ministério Público acompanhando todos os prefeitos da região nessa situação também, para ver em que patamar está cada município. A gente falou de Capão Bonito, agora eu venho para Itapetininga, para a gente falar da situação aqui no município. Itapetininga também está na fase laranja do Plano São Paulo, em que imobiliárias podem funcionar, o comércio também, restrições que são importantes para poder permitir com que esses estabelecimentos abram as portas e recebam as pessoas. A gente teve inclusive uma sinalização na semana passada do governo do estado de uma possível regressão, porque Itapetininga faz parte do Departamento Regional de Saúde de Sorocaba e a situação por lá, a gente já sabe, não está muito boa. Então existe uma preocupação do poder público de Itapetininga com essa possível regressão. E tem acontecido fiscalizações diariamente para tentar ver se os comerciantes estão de acordo ou não, estão seguindo o decreto que foi assinado no dia 1º de junho aqui no município. Nós acompanhamos essa fiscalização que aconteceu hoje à tarde no centro da cidade. Vocês vão ver agora na reportagem. Os fiscais estiveram na rua Campos Sales, a principal do comércio de Itapetininga. Passaram de loja em loja para conferir se o decreto municipal está sendo cumprido. Desde o dia 1º de junho, o comércio pode funcionar, mas com 30% da capacidade de lotação, respeitando o distanciamento social, oferecendo álcool gel para os clientes e exigindo o uso de máscaras. Durante a fiscalização surpresa, praticamente nenhum estabelecimento foi flagrado fora das regras. Apenas neste bar, um homem estava comendo um salgado
chegado no local e foi orientado a deixar o espaço. A dona foi lembrada das regras importantes neste momento. Profissionais da saúde acompanharam os fiscais. Eles distribuíram panfletos e entregaram máscaras para quem não tinha uma. A Janaína é vendedora de uma loja de colchões que fica na Campos Sales. Por aqui está tudo em ordem. Álcool em gel, chão demarcado para ajudar no distanciamento. Sabe que são ações importantes. Até porque, assim, a gente está com uma esperança muito grande de estar voltando a abrir e continuamos com a esperança de mantermos aberto. De acordo com a secretária de Segurança Pública de Itapetininga, desde o início do Plano São Paulo, 748 estabelecimentos foram vistoriados. Isso na região central e também nos bairros. Nenhum empresário precisou ser multado. Segundo ela, as fiscalizações têm acontecido todos os dias. O comércio tem colaborado bastante e se adequou, parece que totalmente às exigências da normatividade do município. A lei tem sido seguida e as orientações também. Então, assim, é questão de ajustes algumas vezes, até com os frequentadores do comércio. Ver o centro da cidade lotado tem sido algo comum. A grande preocupação das autoridades com o aumento no fluxo de pessoas é a consequência disso. Um possível crescimento no número de casos da Covid-19, o que pode colaborar com uma regressão no Plano São Paulo. A gente pede sempre, mais uma vez, sem a repetência necessária, que as pessoas saiam quando precisam, se limitem a uma pessoa por família e que fiquem o tempo necessário para que a gente consiga se manter e só prosperar na questão do funcionamento do comércio. A grande preocupação da prefeitura. Nós vimos aí a fiscalização nos comércios, estabelecimentos que podem estar abertos, mas nós também perguntamos para a Prefeitura como está a fiscalização em academias, salões de beleza, que são empreendimentos, locais que não podem funcionar. A Prefeitura disse para a gente que trabalha com denúncias. Muitos moradores têm entrado em contato, sim, com a Prefeitura, falando de estabelecimentos que não podiam funcionar e estão funcionando, e a Prefeitura aí sim faz a fiscalização. Pediu, inclusive, para a gente passar para vocês os telefones em que os moradores podem colaborar nessa fiscalização. Então tem o 0800 da Prefeitura, que é o 0800 770 8283. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. O morador pode ligar na Guarda Municipal no 199 ou procurar a Polícia Militar também no 190, que as viaturas também podem fazer essa fiscalização. Para encerrar nossa participação aqui no Tem Notícias, falar rapidamente de Boituva, sobre essa questão de fiscalização também. A Prefeitura tem feito mutirões, passando pelo comércio, para orientar os comerciantes e também fiscalizar, para ver se eles estão cumprindo o decreto municipal. Por lá, de abril a junho, foram vistoriados, fiscalizados 49 estabelecimentos. Eles foram notificados sobre a situação, lembrados do decreto municipal, mas por lá, Salles, ninguém precisou ser multado também. Tá certo. Só lembrando que os moradores de cada cidade são sim agentes fiscalizadores também. Podem colaborar com o trabalho das prefeituras, das secretarias, se perceberem alguma situação errada, informar, a respeito aí desse respeito ou não do que dizem os decretos, tanto o decreto estadual quanto o decreto municipal. Enfim, tá faltando acho que um pouquinho de espírito de coletividade, já tinha falando disso esses dias, Se alguma pessoa tem uma atitude errada, as outras, infelizmente, acabam pagando por isso. Um grande exemplo é essa questão da regressão, do Plano São Paulo, da fase de flexibilização. Nós fazemos parte de uma diretoria regional. Se um município não respeitar o que determina o Plano São Paulo, todos os outros que estão ao redor, que fazem parte dessa regional, vão sofrer as consequências, vão precisar regredir de fase também, e aí a situação só piora, o comércio não pode abrir, a normalização que todo mundo reza para chegar logo vai demorar ainda mais. Enfim, acho que está precisando um pouquinho mais de coletividade, um pouquinho mais de conscientização para a gente evitar mais problemas, que vidas sejam perdidas e que os casos continuem aumentando. Bom trabalho por aí, obrigado pelas informações, viu, Thiago? Valeu!